Para quem chegou agora e quem não está com a liturgia, o nosso tema da acolhida é a vida em comunidade. Hoje nós estamos falando sobre ser igreja, viver na comunidade. E conta-se que um determinado senhor dirigiu-se a seu pastor e disse: pastor, eu estou cansado de vir na igreja. Não vejo sentido de estar vindo aqui direto na igreja. Tem um monte de gente falsa, muita fofoca. Eu tenho Deus em casa, eu tenho Jesus em casa, não preciso estar vindo aqui na igreja. E o pastor respondeu para ele o seguinte: veja, eu sou casado há 30 anos. Há 30 anos que eu e a pessoa com quem eu sou casada, essa igreja é inclusiva, aí não pode estar definindo sexo, a pessoa com quem é casada, nós fazemos refeições nesses 30 anos. Provavelmente já fizemos mais de 32 mil refeições. Preparamos e nos alimentamos. Nós alimentamos o nosso corpo. E a alimentação daquele homem também, ele dizia que já tinha ouvido tanta palavra, que não se lembrava mais nem da palavra, nem tinha o que dele, nem dos sermões que tinha ouvido. E aí o pastor respondeu: se você me perguntar quais foram os cardápios todos que eu me alimentei, eu não vou me lembrar. Talvez eu me lembre de ontem ou durante essa semana. Mas eu não vou me lembrar, durante 30 anos de casamento, quais foram todos os pratos que eu comi. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: eu alimentei o meu corpo durante 30 anos. Quando eu vou na igreja, eu alimento o meu espírito. E aquele homem fez essa reflexão. Eu gostaria de partilhar com meus irmãos e minhas irmãs e também comigo, porque a primeira palavra vem para nós, para depois, para a pessoa que está trazendo a palavra para depois vir para a igreja, que Tomé perdeu um ponto muito importante. Não sabemos a razão porque ele não estava presente nesse dia. Talvez ele tenha ido ao shopping, ou tenha ido a um churrasco, ou tenha ido na casa da mãe dele. Eu não sei o que Tomé tinha feito nesse dia, mas uma coisa é certa: Tomé não estava com os discípulos, na verdade, igreja. E, pelo menos, ele não é reconhecido ou é permitido manifestar a si mesmo aos congregantes. Mas na história que considerarmos hoje, foi bem diferente, porque uma bem-aventurança aconteceu. Jesus apareceu para aqueles discípulos. Não foi assim? E eu posso dizer a vocês que houve 8 pedras para Tomé. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, na palavra. Vocês vão acompanhar comigo que Tomé perdeu 8 bênçãos porque ele não estava com a comunidade dele. E eu queria primeiro dizer a vocês que Tomé perdeu a doce comunhão com o mestre e com os discípulos. E aonde aconteceu isso? No verso 19. Quem pode ler o verso 19 para mim? Eu mesmo li. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Quando os discípulos estavam reunidos, Jesus chegou e Tomé perdeu o quê? Essa comunhão. Porque os discípulos estavam, Jesus chegou, e quem foi que Tomé perdeu? Perdeu esse momento. Tomé perdeu esse momento. Porque a palavra de Jesus nos evangelhos é clara. Ele diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Jesus está presente aqui? Amém? Amém. Então quem está aqui está participando da doce comunhão dos discípulos e discípulas com Jesus. E foi exatamente isso que Tomé perdeu. A primeira perda foi porque a igreja oferece comunhão, a igreja oferece conforto e consolação, e a igreja oferece inspiração. A Tomé perdeu a oportunidade de vencer o medo em grupo, porque, como nosso irmão Ronaldo leu, o verso 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Quem foi que veio para tirar o medo? Jesus, mas Tomé não estava. Então Tomé perdeu
perdeu a doce comunhão, perdeu a presença de Jesus e perdeu também a oportunidade de perder o medo. Quando nós estamos em reunião, quando nós estamos congregando, nós também perdemos o medo. E foi que Tomé perdeu. A segunda perda de Tomé, ele perdeu a oportunidade de ver Jesus. Ele não estava ali. Quando nós estamos congregando, nós temos a oportunidade de sentir a presença de Jesus, a sentir a presença do Espírito Santo, de sentir a presença do Pai. Amém? Amém. Tomé perdeu. Por quê? Porque ele não estava com os discípulos. Chegou Jesus e pôs-se no meio. Está no verso 19. É maravilhoso encontrar-se com Jesus. Aonde? Na sua igreja. A igreja é minha? Não. É da pastora Márcia? Nem de vocês a igreja é. A igreja de quem é? De Jesus. E quando você vem para a igreja, você vem para se encontrar com Jesus. E foi exatamente isso que Tomé perdeu. Perdeu de encontrar-se com Jesus. Foi a segunda perda de Tomé. Devemos ser fiéis aos cultos, pois quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele se fará presente. Não temos como garantir que Jesus se fará presente em outro lugar. Ele pode se fazer, pastor, certamente. Não estou discutindo isso. Agora, eu tenho como garantir uma coisa, que Jesus se fará presente na igreja. Porque a igreja é dele. Amém? A igreja não é dele? Pedro, tu és pedra. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quem criou a igreja? Jesus. Não foram os apóstolos que criaram a igreja. Não foi Pedro. Não foi Paulo. Não foi Estevão. Quem criou a igreja foi Jesus. Quem quis que a igreja existisse foi Jesus. Então, se tem um local onde Jesus está, é na igreja. Porque foi Jesus que criou a igreja. Pastora, Jesus pode estar na minha casa? Com certeza. Agora, eu lhe garanto que na igreja Jesus está. Porque a igreja é dele. E ele está no meio do povo que o adora em espírito e em verdade. E como é que a senhora sabe, pastora, se o povo adora em espírito e em verdade? Eu não sei. Quem sabe é Jesus. Ele é quem são dos corações. Eu sei do meu coração. Dos corações aqui presentes, quem é que sabe? Jesus, eu posso julgar disso e dizer disso, você está aqui, mas você não está adorando Jesus em espírito e em verdade. Eu posso fazer isso? Não. Vocês podem fazer uns com os outros? Não. Vocês podem fazer isso comigo? Também não. Quem é que pode fazer isso com todos nós? Jesus. Quem é que ele vai aceitar a adoração? De quem adora ele em espírito e em verdade. Quem estiver aqui adorando ele em espírito e em verdade, ele vai adorar, ele vai receber a adoração. Quem estiver aqui sem adorar, ele sabe muito bem. Quem vai decidir isso é ele, não sou eu, nem nenhum de nós. Ninguém aqui presente vai decidir quem está adorando Jesus em espírito e em verdade. Quem vai decidir isso é Jesus. Tomé perdeu a oportunidade de alegrar-se, pois Jesus é o motivo da nossa alegria. Inclusive tem um corinho que a gente canta: Jesus é o motivo da nossa alegria. Onde é que diz isso, pastora? Diz no versículo 20. Pastora Márcia, lê o versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se com tantos discípulos ao verem o Senhor. A alegria que o mundo traz é passageira, mas a alegria que Jesus traz é eterna. Tomé não estava naquele momento. Onde Tomé estava eu não sei, mas uma coisa eu sei: a alegria que aqueles discípulos experimentaram, Tomé não experimentou. A alegria que nós experimentamos aqui é uma alegria que Jesus traz. Essa é a alegria que a igreja traz. Mas a igreja é problemática, claro que é. Como todo grupo social. A família é um grupo social. A família é problemática. Não tem nenhum problema com a sua família. É perfeita a sua família. Glória a Deus. É a sagrada família. Porque toda família é problemática. O seu trabalho é uma bênção, mas não tem problema no trabalho. Você tem outro grupo social frequente, não tem problema lá. Por isso você deixa seu trabalho e deixa sua família? Não. Você convive com esses problemas e tenta contornar
os problemas. Não é assim que a gente faz? Tomé, quarta perda de Tomé. Tomé, minha gente, perdeu a bênção da paz. Está no verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aqui nós damos a bênção da paz. Aqui nós recebemos a paz de Cristo. Aonde é que a gente recebe a paz? Pastor, eu recebo na minha casa. Deus te abençoe, certamente você recebe. Mas na igreja, Jesus vem e Ele traz a paz. Porque só quem traz a paz é o príncipe da paz. Não tem ninguém na face da terra que traga paz para você. Não tem Rivotril, não tem Lexotan, não tem bebida, não tem cerveja, não tem dança, não tem viagem à Europa, não tem viagem aos Estados Unidos, ao Caribe. Não tem nada que lhe traga paz. Não tem amor, não tem nada. Sabe quem lhe traz a paz? Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Só quem traz paz é o príncipe da paz. Só quem pode te dar paz é Ele. E você vai encontrar isso aonde? Na casa dele. E quem criou a igreja não foi Ele? Então você vai encontrar paz na igreja. Paz, minha gente, é diferente de solução total de problemas. Eu vou para a igreja e meus problemas vão ser todos solucionados. Não é isso. Paz é você encarar os seus problemas sobre outra perspectiva. Você tem os problemas? Tem. Mas você encara seus problemas sob outra perspectiva. Eu lembro, meu irmão, já bem próximo de morrer, meu irmão era bacharel em teologia, foi muito tempo missionário, e ele já não podia falar, mas ele mexia os lábios e também tinha um alfabeto que ele mexia e formava palavras com uma mão que ele conseguia mexer. E ele me disse: eu estou em paz. Isso é paz. E ele estava para morrer, pastor. Ele sabe paz está. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha tomado posse do que está lá em Coríntios. O que os olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que o nosso coração não sentiu, e isso é o que está reservado para aqueles que são de Cristo. Então ele sabia que era isso que estava reservado para ele na glória. O que nunca o ouvido dele viu, o que o olho dele nunca viu, o coração dele nunca sentiu, isso é que estava reservado para ele. Isso é paz. Paz nem sempre é a vitória que o mundo oferece. Paz nem sempre é aquilo que você está achando que vai conseguir. Paz é ter tranquilidade para enfrentar as intempéries do dia a dia. Eu tenho uma dor de cabeça crônica há mais de 45 anos. Ontem eu estava no hospital. Agradeço o carinho de muitos irmãos, a Lúcia, a Luana, eu não vou nem citar, a Patrícia, a Josi, foi tanta gente mandando para o WhatsApp de Tati, um monte de receita, de remédio, de coisa. E muito obrigada, gente, pelo carinho, pela ternura. E quando eu não aguento, eu vou terminar no hospital. E eu sofro dessa dor. Quem é doente de dor crônica sabe o quanto é difícil ser sofredor. Eu estou em crise há mais de 40 dias, mas eu estava em paz. Por quê? E eu tenho a minha dor em paz. Porque eu acho que Deus deixou essa dor para mim. Eu não vou perguntar por quê. Eu vou perguntar para quê. Ele deve ter um propósito muito grande de fazer sentir dor. Eu ainda não disse descobrir, mas eu glorifico a Ele pela dor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou pela linha de Senhor, se eu tenho que me curar dessa dor. Eu não sou pastora, por que eu não sou curada dessa dor? Não. Por que não eu? Então, glória a Deus pela dor. Isso é ter paz. Tenho paz apesar da minha dor, que muitas vezes me capacita. Hoje, para mim aqui, eu já tomei um Trilex, que tem codeína, que é um derivado da morfina. Já tomei mais 2 analgésicos, estava com sono, mas já estou bem e estou aqui com vocês. Glória a Deus. E por tomar um Trilex. Não é assim? Isso é paz. E Tomé perdeu a bênção da paz. Há sempre uma perda para o nosso ser espiritual quando nós nos ausentamos da comunhão dos outros membros do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo somos nós. E quando a gente se afasta daqui, a gente perde alguma coisa. Eu não tenho que estar me perguntando nem me preocupando com a Lúcia. Eu tenho que estar me preocupando como eu posso contribuir com isso aqui. A Lúcia vai prestar contas a Jesus. Eu tenho que me preocupar quando Jesus voltar, ou quando eu for antes dele voltar, ele vai me perguntar o que foi que eu fiz. E eu tenho que prestar contas a ele do que eu fiz. Vou prestar conta do que a Lúcia fez. Quem vai prestar conta é a Lúcia.
Não, eu vou chegar lá e vou fofocar de Alusca. Olha, Senhor, eu não fiz porque a Alusca estava lá e a Alusca me fazia, eu também não fiz. Porque a Alusca tinha esse defeito. Jesus não vai perguntar isso para mim, não. Jesus vai dizer, minha filha, você fez o quê? Senhor, o problema é o seguinte, porque a Alusca não queria fazer, eu também não quis fazer. Porque a Alusca era uma pedra no meu caminho. Não. A Alusca é a Alusca, ela vai dar conta dela. Se Jesus me chamou, eu vou dar conta do meu chamado e do meu talento. Não é assim, pastor? O problema de Alusca é a Alusca. Ela vai se entender com Jesus. Amém. Por enquanto ela está indo muito bem. Estaremos nas duas juntas de glória. E eu não vou dar conta da sua vida. A quinta perda de Tomé. Tomé perdeu a revelação do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Por quê? Porque no versículo 20, Jesus mostrou-lhes a mão e o lado. Como é normalmente o caso, Tomé perdeu a ocasião de ver exatamente o que precisava ver. Observar, enxergar, para fortalecer a sua fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Amém. Ouvir a palavra de Deus. E na igreja a gente ouve a palavra de Deus? Ouve. Ouve pelo louvor, ouve pela palavra, ouve pelas leituras, ouve pela unção, ouve pelo irmão, ouve pelo silêncio. Experimente tirar uma brasa do braseiro e coloque ela lá de fora. Ela vai fazer o quê? Esfriar e apagar. Aqui dentro nós somos fogueira. Lá fora nós esfriamos. E tudo que Satanás vai fazer é tentar tirar daqui de dentro. Porque ele não quer você aqui. Ele quer você lá fora. Esfriando. Mas ele está repreendido, esmagado, expulso no poder e na autoridade do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Teu lugar é aqui, para ser bênção e unção na vida dos teus irmãos e das tuas irmãs. Aleluia. O que foi que Tomé perdeu mais? Tomé perdeu o pronunciamento da grande comissão. O que foi que Jesus disse? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E aqui a gente não diz isso o tempo todo? Aqui a gente não está dizendo a gente tem que ir, a gente tem que pregar, você não pode ser uma bênção. Quantas pessoas aqui não já trouxeram outras pessoas para esse local? Levante a mão quem já trouxe aqui pessoas para esse local, levante aí. Quem? Vocês cumpriram a grande comissão. Vocês cumpriram a grande comissão. Vocês fizeram o ID. Se vocês não estivessem aqui, essas horas, quem já veio aqui porque foi convidado por outra pessoa? Levanta a mão. Por quê? Porque alguém convidou. Amém? Se vocês não estivessem aqui, e se vocês não tivessem ouvido o chamado e o convite, essas pessoas não teriam ouvido que esse lugar porque esse aqui era um lugar de oração, aqui é a casa de Jesus Cristo de Nazaré. É um lugar de um Deus perfeito, constituído por pessoas imperfeitas, mas de um Deus perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas adorando um Deus perfeito. Tomé perdeu o pronunciamento da grande comissão. Esse evento nunca pode ser feito. Quem sabe isso seja a razão porque não ouvimos quase nada acerca de Tomé mais tarde. Porque ele perdeu isso. Sétimo, Tomé perdeu a oportunidade de ter sua fé fortalecida. E precisa fortalecer a fé, pastora? Claro. A nossa fé é oscilante, igreja. Tem dia que a gente está com a fé que a gente abre uma vermelho. Tem dia que a gente está com a fé que é menor do que a metade de um caroço de arroz. Não tem fé para quase nada. Quem é que aquece a nossa fé? É a minha irmã Michele, a minha irmã Érica, meu irmão Herbert, é a minha irmã Patrícia, a minha irmã Nininha, a Rafaela, é a irmã Luana, que chega e aquece a minha fé. Não é assim que é para ser igreja? Um anda animando o outro, uma animando a outra e fortalecendo a fé. Não é assim que nós temos que ser? Tomé perdeu a oportunidade dele. Diziam depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, me respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de nenhuma maneira crerei. Tomé estava com a fé enfraquecida.
perder o assopro do Espírito Santo. Está no verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. Aqui, o Espírito Santo de Deus sopra. Foi a oração que eu iniciei. Espírito Santo de Deus sopra nesse lugar. Não é? Na unção fica aquele louvor lindo. E o louvor rogando que o Espírito Santo se faça presente. E o Espírito Santo está aqui, igreja, amém? Amém. E o sopro do Espírito está aqui? Amém. Se você não vem, você perde, como Tomé. Se você não vem, você perde, como Tomé. Então eu trago para você e para mim 7 motivos. Porque às vezes também dá vontade de não ser pastora. Cansa também. Dá vontade de ir para a Ságara, para Xangri-Lá. 7 motivos na prática pelo qual devemos ir à igreja. Porque é uma instituição divina. Está em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Segundo, porque você dá testemunho e você vê testemunho. Está em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-se uns aos outros, e tanto mais quando veres que se vai aproximando aquele dia. A adoração e culto a Deus, coletiva na congregação, é uma parte vital para a vida espiritual. Minha gente, desde lá de Hebreus, que o povo saía da igreja. Portanto, isso é um problema desde a igreja primitiva. Terceiro, devemos ir praticar, ficar na igreja, frequentar a igreja, porque nós devemos aconselhar uns aos outros. Em Colossenses, esse versículo é muito mal interpretado. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros. O povo diz que é suportar uns aos outros. Eu suporto é Deus. Eu suporto, não, minha gente. Essa palavra no grego está dar suporte, sustentação. Eu vou dar suporte a Josi. Josi está fraquejando e eu vou ser o suporte dela. Eu vou dar sustentação a ela. Essa é a palavra que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. É dar sustentação ao irmão. Não é suportar, não. Eu engulo Luana, eu suporto Luana. Não é nesse sentido que Paulo está falando aqui, não. Suportando-vos aos outros, ele está dizendo: dê sustentação a seu irmão. Seu irmão está fraquejando, vai orar por ele. Vá telefonar para ele: ó, Ciel, porque você não veio, meu irmão. Venha, nós estamos esperando você. Você é uma bênção. Vem aqui para a igreja. Isso é suportar ao outro, é dar sustentação ao outro. É buscar Juninho pela gola e trazer. Isso é suportar, viu, Oseu? É dar sustentação. Suportando-os aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Igreja para perdoar, porque a gente não perdoa pai, a gente não perdoa irmão, a gente não perdoa cunhado, a gente não perdoa sogra. Tem que perdoar, viu, gente? Tem que perdoar. Então, tem que perdoar na igreja também. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E somos pessoas imperfeitas. A quarto motivo que a gente deve ir para a igreja, porque a gente deve orar uns pelos outros, umas pelas outras. Está onde, pastora? Está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Paulo nos mostra que a vida de oração para todos os irmãos e irmãs é muito importante para a fé cristã. Na igreja devemos orar uns pelos outros e também recebermos oração por nós em um espírito fraterno de intercessão. E aí a gente faz vigília aqui e a gente faz culto de oração. Para quê? Para que a gente ore uns pelos outros, umas pelas outras e também por pessoas que nem estão aqui. Quinto motivo que você deve vir à igreja, exortando uns aos outros, está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para
que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que significa exortando? Animar, incentivar, estimular, exortar as pessoas a prosseguir sem desânimo, conversar, advertir, aconselhar, a tudo isso que, gente, tem amor, não é? Não é chegar e dizer assim, vem cá, você faz o mesmo, vem aqui. É o irresponsável, não tem responsabilidade com a sua igreja, aí o irmão já vai ficar chateado. A gente vai dizer com amor, com jeitinho, né? Pessoas não crentes acham que devemos ser santos e não possuem nenhum erro. Isso é um equívoco. Santo porque somos separados. Somos povo separado, não é porque a gente não tem pecado nem erra, não. Nós somos povo santo, somos. Somos povo santo, porque fomos separados por Deus. Mas não é porque a gente não erra, não. A gente peca. Está lá em 1 João. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas confessemos os nossos pecados. E Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar com toda justiça. Mesmo como cristãos e cristãs, nem sempre vivemos de acordo com a vontade de Deus. Precisamos uns dos outros para nos ajudar a corrigir nossas deficiências e limitações, para amadurecer na fé. Porque tem pessoas aqui na igreja que têm o quê? Uma caminhada já mais madura na fé. Tem outras pessoas que são mais verdes. Isso não significa que tem ninguém melhor que o outro, não. Tem apenas que uns têm que ajudar os outros. De repente eu tenho um pecado que eu não estou vendo, mas que Beatriz está vendo. E ela pode chegar e dizer para mim, ou dizer para Rafaela e Patrícia, e Patrícia vai dizer para Edilson, e assim sucessivamente. Não se deve ter milímetros. Ninguém é de cristal. Sexto, ajudando uns aos outros na fé. Também está em Hebreus. A carta de Hebreus é uma carta muito rica, viu, igreja? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos nós temos que ficar em comunhão com nossos irmãos e irmãs na igreja, pois através desses irmãos e irmãos podemos nos manter firmes, mas lembrando que sempre o foco é Jesus Cristo de Nazaré. De fato que a igreja existe uma organização que pode ajudar cada irmão e irmã que esteja mais necessitado. O irmão está fraco na fé, o irmão está triste, o irmão está magoado. Aí você vai lá na casa do irmão e diz, é mesmo, fique magoado mesmo. Você tem razão, fique aí nesse canto, fique na autopiedade. Não, não é essa palavra que você tem que dar. A palavra que o irmão esteja com razão. A palavra que você tem que dar é, seu lugar na igreja, vamos para a igreja, vamos orar, vamos desfazer esse mal entendido. Essa é a palavra que você tem que levar. Porque Jesus é claro, quem com ele não ajuda, espalha. Você não vai ajudar para a igreja de Cristo? Você já tomou o lugar de Jesus no papel de juiz ou de juiz? Esse papel não é seu, não. Esse papel é de Jesus Cristo de Nazaré, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. O meu e seu papel é de juntar. E o sétimo motivo, ouvir e ser ministrado. Onde está isso, pastor? Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Devemos ouvir mais pregações e examinar cada pregação. Assim, cada palavra que ouvimos na igreja, devemos anotar pelo menos os versículos, para que possamos ler atentamente e aprender a usar as pregações em nossa caminhada diária. Assim podemos colocar em prática e nos manter alimentados. Mas a pastora não coloca em prática, é problema da pastora. Ela vai prestar conta a Deus. Tem conta da sua vida. A pastora é a pastora. Ela tem um peso da responsabilidade dela. Essa minha Bíblia, tem uma partezinha que tem a Bíblia Shed, sabe? Que a Bíblia Shed tem um caderninho atrás. E o meu caderninho acabou-se. E tanto que eu anotei pregação do pastor. É toda rabiscada. Porque eu ia para a igreja e eu anotava. Ok, para depois eu verificar o que tinha sido dito, se conferia com a palavra. Cada pregação ministrada que ouvimos, vamos observando mais da palavra de Deus. Se você me perguntar o que eu almocei na última semana, eu não vou lembrar, mas matou a minha fome, me nutriu. Da mesma forma, as pregações e idas na igreja, eu não vou lembrar o que foi pregado nas últimas 4 semanas, mas com certeza me nutriu naquele momento. A igreja de Deus somos nós, que formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro
mas a congregação é de fato importante para que formemos um corpo e sejamos úteis em ajudar e sermos ajudados, amar e sermos amados. Não é morrer de amor, ter o coração palpitando, é servir, porque o amor se revela no serviço. Disciplinar e ser disciplinado, doar, louvar, adorar, ofertar, dizimar quem deseja, cultivar, nos alimentar. Por isso que quando mais vezes eu posso ir à igreja, eu vou me nutrindo a cada dia mais, para que não aconteça comigo o que aconteceu com Tomé, para que não aconteça com você o que aconteceu com Tomé. Tomé precisou ver para crer, porque ele perdeu momentos importantíssimos que deveria estar na casa de Cristo. Você tem alguém para perdoar? Perdoe. A palavra de Jesus em Mateus diz lá em Jesus diz lá em Mateus o seguinte: se alguém tiver algo contra ti, procura essa pessoa e perdoa. É perdão. Ele não disse se você tem algo contra a pessoa, não. Se a pessoa tem algo contra você, procura essa pessoa e peça perdão. E depois vai fazer sua oferta ao altar. Só assim essa oferta é agradável a Deus. É a palavra do Senhor. Não é fácil ser cristão, não. Eu gostaria de encerrar. Essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E, sobretudo, sobre uma marcha que teve na cidade de Selma. E Luther King estava à frente, mas tinha as pessoas que estavam no documentário, era um deputado que na época tinha 20 anos, era um ativista. Gente, aquelas pessoas tinham que passar uma ponte. E na primeira marcha, tinha a polícia, e a polícia bateu, tinha um filme real. Bateu, espancaram. Menino, Luther King, o povo todo dia. E aí era a segunda marcha, 2 dias depois. Se juntou mais gente, se juntou freiras, se juntou rabinos, outras denominações religiosas. E aí, quando a polícia veio, eles se ajoelharam e começaram a orar. E aí, na terceira vez, veio gente de todas as partes dos Estados Unidos. E eram 26 mil pessoas. E quando eles foram passar naquela ponte, eles conseguiram passar. Porque eles estavam fortalecidos como igreja. Igreja é para estar fortalecida. Igreja é para estar unida. E naquela marcha se uniu a Luther King, que era um pastor batista, rabinos, cristãos ortodoxos, freiras, padres. Sabe por quê? Porque o motivo era justo. O motivo era um motivo altamente justo. Era contra a discriminação racial. Se nós nos unirmos como corpo de Cristo, a nossa causa também é justa. Outras denominações podem se unir a nós, mas para isso nós temos que nos unir. Se uma casa está desunida, como é que ela pode trazer aliados? Que o Espírito Santo de Deus nos traga a inspiração e o convencimento que nós não devemos olhar as coisas menores. Pastor Neemias Mariente, meu querido pastor Neemias Mariente, que ordenou o primeiro pastor inclusivo do Brasil, ele dizia uma coisa linda, ele dizia assim: união nas semelhanças, respeito nas diferenças e amor. Que isso fique para a gente hoje, tá? Para a gente aprender a ser mais igreja. Amém? Amém. Fique em pé, pegue na mão do seu irmão do lado, não isso. Quer dizer, corpo de família mesmo. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
precioso és para mim, querido irmão. Vamos dar uma parte de Cristo agora? Como frutos desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ei, minha gente, eu também faço parte da família, viu? Só para lembrar. Ah, Palezinha.